O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo diante da equipe do Sport neste domingo no Recife. Vamos contar toda a história diretamente da Ilha do Retiro. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Rodada de número 8 da Série A do Campeonato Brasileiro, começando neste sábado, hein? Às 4 horas da tarde tem Fortaleza e Juventude. Às 6h30, Vitória e Vasco. Também 6h30, Grêmio e Red Bull Bragantino. E também 6h30, Mirassol e Corinthians. 9 da noite tem Flamengo e Bahia. A rodada tem sequência no domingo, com Sport Cruzeiro às 4 da tarde. 5h30 tem Atlético e Fluminense. Também 5h30, Palmeiras e São Paulo. Às 8 horas da noite, ainda no domingo, tem Botafogo e Internacional. Fechando a rodada na segunda-feira, Santos e Ceará, o jogo às 8 horas da noite. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras líder com 16 pontos, o Red Bull Bragantino segundo, também 16 pontos, o Flamengo em terceiro com 14 e o Cruzeiro na quarta colocação com 13 pontos. Cruzeiro no G4. Fechando o G6 tem Fluminense com 13, Bahia com 12 pontos ganhos na zona de rebaixamento. Fortaleza tem 7 pontos, o Vitória tem 6, o Santos tem 4 e o Lanterna, o Sport, com apenas 2 pontos e é o adversário do Cruzeiro. Vai estrear o técnico Antônio Oliveira e está chamando o torcedor para comparecer à Ilha do Retiro. O Cruzeiro fecha a preparação na manhã deste sábado. Depois à tarde tem a viagem de voo fretado para Recife. E a expectativa para o técnico Leonardo Jardim, duas coisas. Primeiro, saber se o Japa será relacionado para ficar como opção no banco. Vem treinando normalmente com bola já nos últimos dias. E também quem fica com a vaga de Lucas Romero. O Wallace e Murilo Hickman são as principais opções. Se quiser fazer algo de diferente, aí o Leonardo Jardim teria Lucas Silva com Eduardo, teria o Christian para recuar e colocar um outro jogador. O fato é que o Cruzeiro tem aí um time descansado, mesmo com a viagem no meio de semana para Riobamba, no Equador, mas a maioria dos titulares acabou ficando sem jogar minutos no duelo diante do Mushukruna, e agora é ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. Os jogos deste sábado, então, com o Cruzeiro podendo aí garantir, mesmo sem entrar em campo, a quarta colocação, porque quem pode ultrapassar o Cruzeiro? Fluminense, Bahia, Ceará e o Corinthians. Mas o Corinthians tem um saldo de gols bem ruim. Então, Fluminense, Bahia e Ceará. O Bahia joga neste sábado com o Flamengo, fora de casa. Aí é um jogo para ficar de olho. O Fluminense joga no domingo, fora de casa, com o Atlético Mineiro. E o Ceará somente na segunda-feira contra o Santos, também fora de... O mercado começa a dar uma aquecida no Cruzeiro. Time fecha a preparação neste sábado, segue para Recife. Leonardo Jardim com dúvida no meio-campo. O Cruzeiro treinou nesta sexta-feira com aquelas novidades que a gente já tinha comentado. Volta do Gabigol, volta do Vidalba, volta do Christian e com o Japa trabalhando também normalmente com o grupo. Fica a expectativa se o Japa vai ser relacionado. O Japa já vem aí treinando com bola há um tempo, ainda não reapareceu com o técnico Leonardo Jardim. É um setor que o Cruzeiro já não tem o Matheus Henrique. Ele inclusive postou imagem na toca, completando aí um mês de recuperação desde aquela lesão que ele teve diante do Mushukruna, aquela derrota no Mineirão. Ainda tem mais um período considerável até voltar, só volta depois da parada para o Super Mundial. Então, para domingo, o Cruzeiro tem o desfalque do Lucas Romero, e é onde tem a grande dúvida o técnico Leonardo Jardim, e vai ter somente o Wallace, Lucas Silva, o Christian e o Murilo Hickman. 4 opções para volante, se ele não relacionar o Japa. O Japa que é ali um segundo volante, pode fazer meia também, pode até fazer primeiro volante, fazia assim nos tempos de base, mas vamos aguardar se ele vai viajar com a delegação
neste sábado o Cruzeiro ainda vai fechar a preparação. Até pegando essa questão da dúvida, o Leonardo Jardim preservou quase todo mundo. Um titular ou outro que entrou ali diante da equipe do Muxuquiruna. O Romero entrou, mas ele estava suspenso ou ele está suspenso, né? E por isso não joga no final de semana. O Fagner entrou no finalzinho, o Wanderson também entrou ali no decorrer do segundo tempo. E aí fica a questão que é a seguinte: quem Leonardo Jardim vai escolher para esse compromisso? Eu não sei se ele tem a dúvida ali, o Gabigol começando ou ficando como opção. E se ele começasse, aí teria que ser na vaga do Matheus Pereira. O Pereira nem jogou lá na altitude diante da equipe do Muxuque em Riobamba. Então vamos aguardar se o Gabigol vai ficar como opção no banco. Agora, no meio campo é a grande dúvida, porque sem o Lucas Romero suspenso, o Leonardo Jardim tem o Wallace e Murilo Hickman como as opções. O Wallace recebe mais uma oportunidade ou ele dá chance para o jovem Murilo Hickman? Não acredito tanto assim em ele mudando outra peça para tentar encaixar. Por exemplo, o Lucas Silva de primeiro, com o Eduardo fazendo a função de segundo volante, ou o Christian sendo recuado para fazer essa função, e aí entraria um outro jogador. De qualquer forma, temos que aguardar o último treinamento, que será na manhã deste sábado, na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro segue de voo fretado para Recife. Muita gente vem acompanhando, o mercado vem dando uma aquecida, porque faltando aí um mês praticamente para a abertura de uma mini janela, depois terá outra maior no mês de julho, mas o Cruzeiro já se movimenta. E o Leonardo Jardim é quem será o responsável por achar boas contratações no mercado. A partir disso, o departamento de futebol terá a missão de negociar com esses atletas. Outros jogadores também podem deixar a Toca da Raposa 2. Então será um movimento aí interessante para o Cruzeiro já nesta primeira janela, que abre para clubes por causa dos clubes que vão disputar o Super Mundial, mas ela vale para todos os clubes das confederações. Então, como tem clube brasileiro disputando, vale para todos os outros clubes, e aí o Cruzeiro está no meio e com certeza vai buscar jogadores. O que a gente sabe ainda é: o Cruzeiro já tem uma lista de jogadores que estão sendo mapeados, monitorados, consultados, e a decisão ainda desse ou daquele não aconteceu até o momento na Toca, mas seguidas reuniões irão acontecer neste mês de maio, inclusive, para se chegar nesses nomes que o Cruzeiro quer buscar, e também quais serão as posições que o Cruzeiro pensa em reforçar no mercado. Não é segredo para ninguém, desde a outra janela, que o Cruzeiro falava em jogador de beirada. Veio o Wanderson, que hoje joga pela esquerda, o Dudu saiu, e o Cruzeiro tem uma carência ainda no elenco, que é principalmente um ponta que atua pela direita. Aí pode ser canhoto ou destro, mas que jogue de preferência pela direita. Outras posições também o Cruzeiro vai ao mercado analisar: lateral esquerdo, zagueiro, volante, meia também, que é uma carência, né? Então, são todos os setores que o Cruzeiro está de olho. Talvez ali para centroavante é que não precisa, né? O Cruzeiro tem Caio Jorge, tem o próprio Gabigol para jogar como um centroavante ou mais recuado um pouco, Juan de Neno. Aí outros jogadores também fazem esta função, mas é fato que o Cruzeiro está de olho aí em reforçar o time bem para a sequência, e aí o grande trunfo é: os reforços agora virão dentro do estilo que gosta o técnico Leonardo Jardim. Isso é um ponto importante que o Cruzeiro trabalha. Aí todo mundo vai perguntar sobre nomes. O Rines Troça, que é um atacante de beirada, lado direito do campo, do Atlético Nacional, esse nome até foi trazido aí pelo Everton Guimarães, da TV Band. Esse nome, ele interessa realmente ao Cruzeiro, mas ele está em uma lista com outros. Não tem proposta até o momento. E, buscando algumas informações com pessoas ligadas ao mercado no futebol colombiano, esse atleta, a partir do momento em que ele vai jogando bem, ele vai se valorizando, né? O preço vai aumentando. Tem possibilidade de Europa,
mas que não seria tão forte assim para chegar coisa de Europa para o atleta ser negociado. A tendência é de que ele seja negociado mesmo com o futebol aqui sul-americano. E aí, claro, não vai ser somente o Cruzeiro, se fizer proposta, a se interessar pelo jogador que vem se destacando no Atlético Nacional na Copa Libertadores da América. Deu uma canseira para o time do Internacional e vamos seguir acompanhando. Interessa sim, tem proposta? Não. Vai ter? Temos que aguardar, mas é fato, para esse setor, o Cruzeiro quer um jogador. Aí é o setor, por exemplo, onde encaixa Luiz Araújo, mas possibilidade muito remota de surgir uma negociação. Aí vai pintar nome de tudo quanto é lado. À medida que a gente for confirmando, vamos trazendo aqui na Samuca TV.